Olá pessoal, nos últimos vídeos eu falei a respeito da articulação, ou seja, a posição básica aí da língua tocando a palheta sem interromper a coluna de ar. Voltarei a falar sobre esse assunto de articulação quando for tratar de staccatos, dot, sforzatos e também articulações mais estilísticas como o samba ou o jazz. Hoje eu quero falar a respeito da teoria musical. Eu tenho já comentado em vídeos anteriores a importância de se estudar teoria musical. Falando em teoria musical, eu também estou falando de leitura. Então, vamos dividir. Aprender os conceitos musicais, notações musicais, figuras musicais, tudo que relaciona à teoria musical eu devo saber. Para que eu consiga também estudar leitura rítmica e melódica. Então não tem como eu estudar mais para frente articulação, leitura, transcrição de solos sem ter uma boa leitura. Como eu faço isso? Eu primeiro tenho que entender o que está escrito na partitura, aqueles sinais, o que eles significam, o que eles querem dizer. Então a partitura serve para isso. Se eu não entender, eu não vou conseguir tocar. O instrumento não vai tocar por mim. Vocês entendem? Então, eu tenho que aprender a solfejar, a entender aquilo que está escrito melodicamente e ritmicamente. Então, eu devo deixar o instrumento de lado, solfejar. O que seria solfejar? Falando o nome das notas, marcando o tempo com palmas ou batendo o pé, não tem problema. O importante é que vocês entendam o que está sendo pedido naquele trecho musical ou naquela partitura. O que eu tenho que entender? Quais figuras estão no tempo, quais figuras estão no contratempo. Se a nota é Lá, se a nota é Si, se a nota é Lá sustenido, eu tenho que saber isso. Eu fazendo esse trabalho de solfejo antes de pegar o instrumento, eu já estou trabalhando leitura, digamos aí, 50%. Não adianta eu ficar com o instrumento insistindo, porque ele não vai ajudar nesse processo. Porque todo esse processo de entendimento é um trabalho mental. Eu preciso fazer isso bem antes de pegar o instrumento. Então, alguns alunos encontram dificuldades porque não fazem esse processo. Então, tocar instrumento, às vezes eu tenho que deixar ele de lado, solfejar, entender o que está escrito, depois pegar o instrumento e praticar. Vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês e não vai tornar o estudo de leitura, esse estudo técnico, cansativo e enjoativo. Tá? Existem bons métodos de teoria musical, de solfejo, alguns bem conhecidos. Vocês devem estudar esses métodos. Então, mais para frente, nós vamos precisar de leitura. Não tem como eu ficar explicando leitura durante os vídeos. Não tem mecanismo, ferramentas para eu explicar para vocês como solfejar determinado trecho. Eu posso, mais para frente, quando for explicar um exercício, por exemplo, de jazz, eu posso tocar, explicar, falar a respeito, mas essa iniciação à leitura rítmica e melódica não tem como eu explicar pelo vídeo. Vocês podem procurar um amigo que já toque há mais tempo, um professor de teoria, para explicar esses pontos importantes. Mas o que é importante, resumindo tudo isso que eu já falei para vocês aqui nesse vídeo? Tenham em mente quais figuras estão no tempo, quais figuras estão no contratempo. Definir e entender cada nota que está sendo passado naquele trecho musical. Então, a partir daí, eu entendi, eu consegui solfejar sem gaguejar, eu posso pegar o instrumento. Porque enquanto eu estiver solfejando e eu estiver engasgando, gaguejando, com o instrumento vai acontecer a mesma coisa. Porque o processo é mental, não está nos dedos. Eu preciso entender isso. Leitura é um processo mental. Depois que eu entender, eu passo isso para o instrumento. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Estudem, porque não adianta querer tocar jazz, samba, sem saber leitura. Querer articular em jazz, tocar transcrições, temas, sem saber leitura. Tá ok? O estudo de percepção, como já falei, é importantíssimo também. Vou comentar isso
num próximo vídeo, mas nesse momento estudem leitura rítmica e melódica para darmos continuidade aí aos nossos vídeos, aos nossos estudos, tá ok? Qualquer dúvida pode me perguntar que eu respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.